Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite para adorar, para engrandecer ao Deus da nossa salvação. Eu quero te convidar nesta noite, nós vamos meditar no texto que está no Evangelho segundo escreve Mateus, no capítulo 17, e nós vamos ler o verso 24 ao verso de número 27, e temos aí o aviso, né, para levar seu filho até o berçário. Eu creio que todos já levaram, né? E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia nesse texto da palavra. Manifeste o reino de Deus. Esse mês de dezembro a gente pensa muito sobre a maior manifestação do reino de Deus entre nós, que é a vinda, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós sabemos também que nós temos como igreja do Senhor, continuar sendo esse agente que manifesta o reino de Deus. E eu quero ler esse texto da palavra. É bem curtinho, mas aí eu quero parar e meditar junto com os irmãos nesse texto da palavra, que diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Pedro respondeu: sim. Parece uma pergunta muito simples, mas nós queremos meditar nessa pergunta e nessa resposta. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Pedro responde: sim. Sim. Continua o discurso, a conversa. Respondeu ele, Pedro. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, olha essa palavra aí, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar. Outra coisa aí bastante interessante, que nós vamos meditar. Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Um dos textos que nos fala no Velho Testamento sobre a manifestação do reino de Deus, nós encontramos no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, temos uma promessa. Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. O reino de Deus, promessa de Deus, do seu reino se manifestando ao mundo.
Isaías capítulo 9, nós lemos também: o mundo que andava em trevas viu uma grande luz. Promessa do reino de Deus se manifestando ao mundo. O Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14, começa a descrever a manifestação do reino de Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo dessa maneira: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. A Bíblia diz aí então que essa manifestação, a maior expressão da manifestação do reino de Deus na pessoa de Jesus, que não era mais uma promessa, agora uma realização, ela manifestou cheia de graça. Graça, verdade e glória. Graça, verdade e glória. Uma vida cheia de graça. Uma vida que vive a verdade, que pratica a verdade, contribui para que a glória de Deus se torne conhecida entre os homens. Dessa maneira que João também descreve. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 4, a Bíblia também nos fala: havendo Deus no passado falado de diversas maneiras, por diversas pessoas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. E esse falar do Filho, esse manifestar do Filho, a Bíblia também revela que ela foi cheia de resplendor, da glória e expressão exata do seu ser. Continua a palavra do Senhor a nos dizer: depois de ter feito tudo, a pessoa, falando da pessoa de Jesus, ele assenta à direita da majestade de Deus, tornando-se superior, e herdou o mais excelente nome do que todos os anjos, do que todos os seres. Então tudo isso, amado, você vai entender aonde nós queremos chegar. Quando a palavra de Deus fala que essa manifestação do reino de Deus, prometida no livro do profeta Isaías, da maneira como ela seria, da maneira como ela aconteceria, João atesta que aconteceu exatamente da maneira como o profeta Isaías profetizou, e os outros homens no Velho Testamento também falaram. E depois de Jesus, então, subir aos céus, o autor da carta aos Hebreus, então nos fala que aquelas pessoas que viram, através da pessoa de Jesus, o seu atuar, o seu agir, o seu fazer, ele diz: havendo Deus falado, não nos deixou dúvida nesses últimos dias que Deus nos falou através do seu Filho. Porque ele foi resplendor da glória de Deus. Ele foi a expressão exata de quem Deus é. E aí olhávamos para Jesus, víamos o próprio Deus na pessoa de Jesus. E por causa disso, então, ele assentou-se à direita da majestade de Deus. À direita da majestade de Deus, tornando-se superior, e herdou mais excelente nome do que todos eles. Manifestação do reino de Deus. Depois, quando nós olhamos para a palavra de Deus, João, em 1 João capítulo 1, verso de 1 a 4, ele escreve: o que temos ouvido, temos visto,
com nossos próprios olhos o contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, dela damos testemunho e vos anunciamos, para que a nossa comunhão seja completa, conosco, com o Pai e com o Filho. E tudo redunde, tudo contribua para a completa alegria daquele que nos criou. Manifeste o reino de Deus. Olhando agora para o texto que nós lemos. Mateus capítulo 17. Como começa o capítulo 17? O capítulo 17 começa mostrando a transfiguração. Jesus transfigura no monte. Depois, então, entra aqui o texto que nós lemos. O que nós podemos olhar e tirar como conclusão para a nossa vida? Que um dia, eu e você, fomos alcançados pela glória de Deus. A glória de Deus nos alcançou, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como aconteceu aqui em Mateus capítulo 17, a partir do verso de número 1. Onde eles viram a glória de Deus. Onde eles contemplaram a glória de Deus. Onde eles experimentaram a glória de Deus. Isso gerou neles uma mudança de vida. Isso gerou neles um senso de compromisso. No capítulo, como eu falei, começa então eles experimentando a glória de Deus. Aí quando a gente olha no capítulo 17, a partir do verso de número 14, nos conta Mateus que Jesus cura, liberta um moço possesso por demônios. E como termina a história que nós lemos? Jesus dando a eles uma ordem. Havia ali o desejo, o propósito, a situação sobre pagar o imposto no templo. Jesus poderia realizar ali um milagre e providenciar o imposto para pagar o imposto do templo, mas ele dá uma ordem. Então, amado, veja bem, no início, no capítulo 17, Pedro, João, Tiago experimenta a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Verso 14, Jesus liberta e cura um jovem possesso de demônios. Manifestar a glória de Deus por mim e por você, nós não damos conta sozinho. Precisa da manifestação da glória de Deus na minha e na sua vida. Mas esse manifestar da glória de Deus tem que gerar em cada um de nós provas visíveis, reais, de que nós experimentamos realmente a glória de Deus. E aí, amado, verso 14 nos conta a história desse moço. Curar e expulsar demônio, eu e você, por nosso próprio nome, não damos conta. Nós expulsamos pelo nome de Jesus. Mas aí, amado, quando eu olho a questão do pagar o imposto, Jesus falou, é como se estivéssemos vendo aí, amado, uma transição. Tudo começa em Deus, Ele age em nós e através de nós,
E agora diz para mim e para você, agora é com vocês. Agora é com vocês. É o que aconteceu aqui. Então nós fomos alcançados pela glória de Deus. Amém? Você foi alcançado pela glória de Deus? Você já experimentou o poder de Deus na sua vida? Já experimentamos, graças a Deus. No primeiro instante, Jesus tomou-nos pela sua mão e nos ajudou a crescer. Mas à medida que nós crescemos em relação aos nossos pais, nós nos tornamos mais responsáveis pelos nossos próprios atos. Até uma determinada altura, o pai, a mãe, é 100% responsável pelo filho, pela filha que ele tem. Mas com o passar dos anos, o filho já começa a ser responsabilizado. Porque ele precisa crescer, porque faz parte do seu crescimento que assim aconteça. Agora, mamãe e papai não é mais 100% responsável pela vida do seu filho, pela vida da sua filha. Alguma coisa nós temos que assumir a responsabilidade. Eles experimentam a glória de Deus. Pedro, João, Tiago experimentam a glória de Deus. Descem do monte. Um jovem precisa ser liberto. Libertar alguém eu não dou conta. Jesus opera o milagre da libertação, da cura na vida daquele moço. Mas agora, para pagar o imposto, ele não faz milagre. Ele dá uma ordem para Pedro. Vá lá no rio, vá lá no mar, fisga o peixe, o primeiro que você fisgar. Então você vai encontrar uma moeda e você vai pegar aquela moeda, levá-la no templo e pagar o meu e o seu imposto. Antes era só ele. Agora está Pedro participando da manifestação do reino de Deus. Alguma coisa, amado, alguma coisa que eu espero em Deus, é só pelo agir dele, mas alguma coisa precisa do meu agir também. Não adianta eu ficar esperando. Pedro poderia ficar esperando o milagre acontecer. Não, Jesus dá a Pedro uma ordem. E Pedro obedece essa ordem. Entende que deveria obedecer a ordem. E ele vai lá, paga, pesca, né, paga o imposto. E para Pedro, certamente aquilo foi muito bom. Aquilo para Pedro foi algo maravilhoso na vida dele. Porque era como se uma criança, agora totalmente dependente do seu pai, da sua mãe. Até hoje eu lembro, amado, do meu primeiro salário que eu ganhei. Até hoje eu lembro do primeiro presente que eu consegui dar para minha mãe. Rapaz, como foi? Eu fiquei tão feliz. Porque antes pedia tudo para papai e para mamãe. E ganhei muito não, né? Não tinha como ser diferente, né? Lá em casa era, juntando tudo no final das contas, era 10. Meu pai acho que queria um time de futebol, né? 10. Né? Então era muita gente. Mas nós fomos crescendo. E algumas coisas, amados, que eu e você vamos pedir para Deus, só vai acontecer se você estiver pronto para fazer parte, junto com Ele, para o seu crescimento, para o nosso crescimento. Eu fico imaginando a sensação de Pedro. Pedro acostumado a pescar. Pedro acostumado a pescar, mas você não vê, amado, na Bíblia, a Bíblia falando que eles pescavam com anzol.
eles pescavam com rede. Pescar com rede talvez é muito mais fácil, né? Agora, pescar com anzol, haja paciência, né, Lau? Diz colocar minhoca, jogar lá e ficar lá, né? Muitas vezes é melhor ir lá no Favorito, compra o peixe logo, está resolvido, né? E é mais rápido. Eu fico imaginando, amado, Pedro falar, eu vou lá pescar com o anzol e ficar lá esperando. Se fosse cuiabano, levava um bornal cheio de manga, né? Ia chupando manga, né? Até esperar o peixe aparecer. E Pedro está lá. E de repente a Bíblia diz, Jesus foi bem específico, dizendo para ele, o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca. Parece uma novela, parece uma obra de ficção. Mas no final aquele homem obedece, volta e acontece como Jesus havia previsto. Eu imagino, amado, o impacto de uma coisa tão simples gerou na vida daquele homem. Alguns milagres que eu quero, alguns milagres que eu preciso que aconteça na minha vida, na minha família, ele só vai acontecer muitas vezes quando você responder ao Senhor. E enquanto você não responder, talvez o milagre não vai acontecer. Jesus queria agora, né, dizendo, olha, até agora, vocês entenderam, vocês viram o reino de Deus se manifestando, vocês puderam presenciar, acompanhar, mas agora Jesus estava chamando os discípulos para ser sócio dele naquela obra. Sócio do Senhor naquele projeto. Mas alguma coisa, amado, eu entendo quando eu olho para a palavra de Deus sobre esse meu compromisso, o nosso compromisso enquanto igreja, de ser manifestadores do reino de Deus na terra. Algumas coisas são fundamentais. E a primeira que eu vejo aqui, e eu dou o título de seja firme nas suas convicções. Seja firme nas suas convicções. Mateus 17, verso de número 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam imposto e perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, ele paga. Amado, muitas vezes nós declaramos que nós temos uma convicção. Mas basta alguém fazer um questionamento, a gente já diminui a nossa convicção. Muitas vezes, a respeito do seu líder, você diz que você tem uma convicção, né, que aquele homem, aquela pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas basta uma pergunta, um levantar de suspeita, parece que a nossa convicção vai lá na estaca zero. Esses homens ali perguntaram para Pedro, ele não paga? Ele disse sim, ele paga. Ele poderia muito bem, pelo papel, pela posição dele, não ser obrigado a pagar, mas ele paga. Ser firme na nossa convicção.
para que nós realmente, amado, prossigamos sendo manifestadores da glória do reino de Deus, é preciso firmeza na sua convicção. Jesus estava indo, Mateus 17, nós concluímos que Jesus já estava indo em direção a Jerusalém. A temperatura estava aquecendo. Quando Jesus ele toma a decisão de ir para Jerusalém, ele sabia o que o aguardava em Jerusalém. Paulo estava viajando também, e ele sentiu o desejo de voltar a Jerusalém, de subir para a cidade de Jerusalém. E ele também já tinha consciência do que ia lhe acontecer quando chegasse em Jerusalém. A temperatura estava aquecendo. Eu não sei, amado, mas de tudo que nós vemos acontecer nesses dias na nossa nação, eu tenho uma certeza muito grande. A temperatura está aquecendo. A temperatura está aquecendo. Eu não sei se desse atual momento que nós vivemos vai surgir um tempo de perseguição contra você, por causa da sua fé. Dá uma olhada muito bem do que acontece no vizinho, para lá e para cá, o que Deus está nos querendo mostrar através dos sinais que nós vemos na nossa nação ultimamente. A temperatura estava aqui aquecendo. E veja bem, amado, sobre essa questão de ser firme na convicção, na fé que você tem em Jesus. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo de número 21, nós temos ali na palavra de Deus, Jesus e a sua entrada triunfal em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, conforme Mateus capítulo de número 21, a Bíblia nos informa, as pessoas estendiam os seus mantos, as pessoas cortaram ramos e fizeram como se estivesse fazendo um tapete, uma forma de reverenciar, de reconhecer, e declaravam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 21, verso de número 9. As pessoas ali declaravam: ei, ei, Jesus é o nosso rei, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E eles reverenciavam Jesus, reconhecendo a Jesus como rei. Mas aí, pouco tempo depois, Mateus capítulo 27, verso de número 22. Eu pergunto para você, daquelas pessoas que estavam em Jerusalém e declaravam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Ei, ei, Jesus é o nosso rei. Ei, que Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Reverenciavam Jesus, reconhecendo como uma autoridade, reconhecendo como Senhor. Agora, Mateus capítulo de número 27, verso de número 22. As pessoas estavam dizendo, quando perguntaram para eles o que devo fazer com Jesus chamado o Cristo, a multidão dizia que seja crucificado. O
O que fez aqueles homens mudarem tão rapidamente? Um pouco tempo atrás estava dizendo: Hosana que vem em nome do Senhor. Jesus é rei, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é Senhor da minha vida. Mas daqui a pouco, amado, talvez, amado, eu não posso precisar. Mas quantas pessoas, amado, que há poucos dias reconhecia Jesus como Senhor, como Rei, digno de adoração, estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Muitos estavam nas duas multidões. A mesma multidão que clamava e declarava: Hosana, o que vem em nome do Senhor, daqui a pouco estava dizendo: crucifica-o. O que fez essas pessoas mudarem tão rapidamente a sua convicção de fé? Muitas vezes, amado, nós somos inabaláveis. As pessoas olham para mim, que eu sou crente, e a gente fica lisonjeado, porque me vê um crente, me vê a mim, uma mulher temente ao Senhor, mas de repente basta o primeiro vento bater. Parece que a nossa convicção vai na estaca zero. Um dia a gente sobe no altar, adora o Senhor, outro dia não tem vontade de ler Bíblia, outro dia não tem vontade de ir à igreja. Para que nós sejamos, amado, como igreja do Senhor, manifestadores do reino de Deus, eu e você precisamos ser firmes na nossa convicção. Eles questionaram a honestidade de Jesus. Eles colocaram em dúvida a quem era Jesus. Quando eles perguntam: olha, mas ele é o rei, ele é o Senhor, ele ensina a coisa certa e não paga o imposto? Algum discípulo podia falar: eu acho que não. Sabe que eu nunca perguntei isso para Jesus? Pedro não, ele falou: paga sim. Paga sim. Muitas vezes, amado, nós somos tão oscilantes nas nossas convicções. O que faz a gente ser tão oscilante nas nossas convicções? Como eu posso me tornar manifestador do reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus, na pessoa de Jesus, manifestou, de uma forma que não deixava dúvida. A sua manifestação foi cheia de graça, de verdade, de glória. E ele, depois de fazer feito tudo, sentou-se à direita de Deus. E Deus lhe deu o nome que está sobre todo nome, porque ele foi fiel, e fiel até a morte. E a gente muitas vezes não suporta uma dor de cabeça. A gente muitas vezes não suporta uma dor de barriga. A gente não suporta a dor de uma coisa aparentemente tão simples. A nossa fé já esmurece. O desânimo toma conta. A vontade de largar o marido é muito grande. A vontade de largar a mulher é muito grande. Onde está a nossa convicção? A temperatura está aquecendo. Eu particularmente tenho declarado, posso até rever essa minha convicção de fé, mas eu particularmente creio, meus amados, que a igreja do Senhor não passa pela grande tribulação. Eu creio que a igreja do Senhor será arrebatada na tribulação. Mas você sabe dizer para mim, será que a tribulação já não começou? E a gente não consegue perceber? Eu não tenho dúvida que a tribulação já começou.
ela não é mais espiritual, ela é cada vez mais visível, mais clara. A pandemia encarregou de tirar algumas pessoas da igreja. E eu não sei se esse momento que nós estamos vivendo, se a temperatura não vai sendo aquecida, e muitas pessoas talvez voltarão atrás da sua fé. Seja firme. Sejamos firmes na nossa convicção, amado. Timóteo, o apóstolo Paulo, escreve a Timóteo: na minha defesa, ninguém se apresentou, todos me abandonaram. Paulo, ele fala dos amigos que faziam parte com ele, das viagens missionárias que ele realizou. Agora, Paulo está preso e ele diz: todos me abandonaram. Onde estavam os amigos de Paulo? Paulo relaciona e dá o nome de alguns. Fulano amou mais o mundo, fulano, cicrano, beltrano, e aí ele vai. Um sumiu para cá, outro sumiu para lá, outro desapareceu, outro não sei por onde anda. E assim, amado, nós vemos muitas vezes acontecer na igreja. Cadê fulano? Não sei, pastor. Cadê cicrano? Não sei também. Paulo, quando ele fala, amado, todos me abandonaram. Claro, meu amado, que Paulo não está aqui reclamando da sua condição. Mas ele está falando de uma realidade que ele viveu e estava vivendo agora. Quando aquele momento, quando ele estava ali preso por causa do nome do Senhor Jesus. Alguns não suportaram aquele momento e, para não comprometer a sua própria vida, caíram fora de Paulo e abandonaram a palavra do Senhor. Mas não podemos esquecer, Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. E porque ele foi fiel à morte, morte de cruz, Deus o assentou e deu a ele o nome que é sobre todo nome. Ele pagou literalmente um alto preço pela minha e a sua salvação. Para que manifestasse o reino de Deus, ele pagou um alto preço. A salvação nossa é de graça. A salvação é de graça. Pela graça sois salvos. Mas para herdar a salvação, que preço foi pago no passado? E que preço eu estou pronto para pagar e ser fiel ao Senhor? Por isso, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, em primeira carta aos Coríntios, 15:58, Paulo termina fazendo um apelo aos irmãos. Meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muitas vezes a gente pensa, né, servir a Jesus, o que eu ganho com isso? Quais são as recompensas que eu terei? Sejamos firmes nas nossas convicções. A outra questão que eu vejo nesse episódio aqui, amado, para que a gente continue sendo um manifestador da glória de Deus, eu chamaria de tenha uma mente espiritual. Veja o que Jesus disse. A segunda parte do verso de número 25 ao verso de número 27. Para que não
sejamos motivo de escândalo para eles. Para que não sejamos motivo de escândalo para eles. Vai, faça como eu estou dizendo, pague o imposto. Pronto. Não vamos causar escândalo. Muitas vezes, amado, nós queremos que alguém pense com a cabeça que eu tenho, com o entendimento que eu tenho. E eu, muitas vezes, não respeito a limitação do entendimento do outro. E a gente acaba causando escândalo. Se é para pagar, Pedro, vai lá e pague. Não vamos discutir a fundamentação doutrinária, a fundamentação de direito. Não, vai lá e faça. Não vamos discutir. Pela mente de Jesus, estava tranquilo. Como filho, não teria obrigação de pagar o imposto. Mas por causa dos seus opositores, por causa da limitação daquele que não entendeu o que deveria entender, praticar o que já deveria estar praticando, vai lá, pague. Não adianta, mas eles deveriam entender, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é maior do que o templo. Não, Pedro, não vamos ficar discutindo. Eles não entendem, eles não percebem. E você e nós vamos ficar aqui perdendo tempo. Se é para fazer assim, vamos fazer. Se Deus mandou para fazer assim, eu vou fazer. Não questione a mente do outro. Sejamos mais tolerantes e pacientes com os irmãos mais fracos. Muitas vezes nós julgamos. Nesse sentido eu sou mais forte do que o irmão fulano de tal. Nesse sentido eu sou mais esclarecido do que a irmã fulana de tal. Se eu e você nos colocamos numa posição de mais forte, a Bíblia diz que eu e você temos um maior compromisso. Se você ama aquele irmão, você vai ajudar ele a entender um dia. Eu queria que fulano entendesse, mas não entende. A gente vai ficar brigando, causando escândalo. A troco de quê, Pedro? Vai lá, paga, Pedro. Vai lá, vai lá. Pega um anzol, vai lá. Primeiro peixe vai pegar, vai, paga lá e pronto. Zerou a discussão. Tenha uma mente espiritual. Na conversão, deixo de ser o centro. O forte suporta o fraco na sua fraqueza. Romanos capítulo 14, eu não vou ler aqui, amado. Eu deixo como tarefa para você praticar em casa. Mas Paulo fala sobre isso. O sábio suporta a ignorância do ignorante. Eu me acho sábio em determinado assunto. E você vai discutir com o ignorante? No mínimo que se você está fazendo é colocar no mesmo nível dele. Então eu vou, por amor a Cristo, suportar o mais fraco. Ajudar o ignorante. Para que ele melhore o seu entendimento. E assim eu vou me tornar um manifestador do reino de Deus na vida dele. Romanos capítulo 14, você vai ler.
Deixamos o trono, quando nós entendemos, amado, isso, nós deixamos mais o trono de juízo para assentar no trono da humildade. Eu sei que meu irmão tem uma limitação maior. Ah, pastor, eu sofro tanto, pastor, porque eu gostaria que meu marido entendesse. Minha amada, ele não entende. Você vai ficar brigando com ele? Meu amado, eu gostaria, pastor, que minha mulher entendesse. Meu amado, ela não entende. Você é mais forte, você é mais conhecedor. Ajude ela, tome ela pela mão. Quando a gente olha Jesus ali em Mateus capítulo 17, Jesus faz sozinho. Ali os discípulos olham, como é que se faz? Agora Pedro vai lá, já está fazendo, já está praticando. Se você tiver paciência, meu irmão, um dia você vai ver seu marido fazendo o que você está fazendo. Um dia você vai ver a sua esposa praticando o que você pratica. Mas por amor a Jesus, não brigue com ela. Não brigue com ele. Ame-o até o fim. Quanto tempo a gente demorou para compreender o amor de Deus? Quanto tempo a gente demorou para entender o cuidado de Deus? E a gente não quer ter paciência. A gente abandona as pessoas. O líder muitas vezes abandona o liderado. Ah, eu já falei uma vez, 2 vezes, já visitei, não vou mais visitar. Mas graças a Deus que Jesus nunca desistiu de nós. Quando eu penso, amado, sobre ser paciente, eu lembro como começou. E os irmãos sabem, os irmãos mais velhos, talvez já me ouviram falar sobre isso, mas eu lembro da irmã da minha avó, chamada vovó Inácia, a única crente na família. Como que a gente judiou da vovó Inácia? Porque a gente não compreendia a palavra de Deus. Eu lembro quando eu já morava em Cuiabá, voltei a Cáceres. Pela última vez que vi vovó Inácia, eu ouvi uma das coisas mais lindas na minha vida pela boca daquela velha que estava vivendo os seus últimos dias. Ela falou assim para mim: meu neto, eu sei que Jesus já veio me buscar, mas eu morro tão feliz porque agora vejo você, meu neto, lendo a Bíblia e orando por mim. Oh, Jesus, pode me levar. Quanto tempo a gente judiou da vovó Inácia? Ela falava, ela pregava, e a gente maltratava ela, por causa da nossa cegueira espiritual. Então, amado, nós precisamos ser firmes nas nossas convicções. Nós precisamos ter uma mente espiritual. E cada dia menos carnal, menos humana. Para ajudar a pessoa que está do nosso lado a crescer e a alcançar o nível que você está. Ou que você gostaria que ela estivesse. Mas não está. Ou você a abandona, ou você tenha paciência com ela e vai ajudar ela no crescimento. Mas lembre o que Jesus fez por você. Que não nos abandonou na nossa ignorância. Até o dia que a gente compreendeu o projeto de salvação. Tenha uma mente espiritual. A outra coisa que eu gostaria de destacar, para que a gente continue sendo esse manifestador do reino de Deus, coragem para viver na dependência. Versículo de número 27. Vai ao mar,
lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar vai estar na sua boca um estáter. Abre a boca do peixe, toma aquela moeda e pague o imposto por mim e por você. Aprenda, ou seja, coragem para viver na dependência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso de número 27, Paulo diz assim: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Para que eu mesmo não venha ser desqualificado. Uma coisa temos aprendido, amado, na nossa caminhada cristã, que pregar a palavra de Deus é nosso compromisso pregar a palavra de Deus. Mas muitas vezes, amado, uma forma também muito eficiente de pregar a palavra de Deus será a sua própria experiência de vida. Onde você não vai falar de fé de Pedro, de João ou de Isaías. Você vai falar de você. E não tem como correr disso. Veja bem, amado. Paulo, ele diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Isso indica esforço dele mesmo, numa luta contínua que não era com ninguém. A luta contínua que ele fala aqui é consigo mesmo, com as suas crises, com os seus demônios. Por falar nisso, me lembrei do negócio que eu compartilhei com alguns irmãos. Poucos dias atrás, eu e pastor Alessandro, nós estávamos compartilhando de um estudo que ele ia ministrar no GD. E aí naquele estudo, ele falou assim que tem uma determinada altura da vida, a gente enfrenta os nossos demônios do meio-dia. Aí eu estava em Cuiabá esses dias, aí uma sobrinha me emprestou um livro, aí eu comecei a ler aquele livro, aguardando ser atendido pela psicóloga. A irmã Dazinha estava lá nas conferências com ela, e eu aguardando a minha vez. Aí eu ri sozinho, amado, porque ele falou dos demônios do meio-dia também. Aí eu pensei, falei, Jesus, eu estou vivendo os meus demônios do entardecer. Aquelas coisas que nos perturbam. E que é você. É sua, não é mais de ninguém. Paulo está falando: esmurro o meu próprio corpo, meu próprio desejo, meu próprio sentimento, minha própria vontade, para me manter fiel ao propósito de Deus para a minha vida. Depois Paulo escreve aos irmãos de Filipe e diz para eles, Filipenses capítulo 4, verso de número 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi significa que ele um dia não era assim, mas eu aprendi. Tem coisa, amado, que você vai aprender que vai ser somente entre você e Deus. A gente aprende pela experiência de Abraão
aprendemos com a experiência de Abraão, mas tem coisa que é minha e dele. É eu e ele, e mais ninguém. Não é da minha esposa, não é dos meus filhos, não é do meu patrão, não é do meu namorado, não é nada disso, é com você mesmo. Suas crises pessoais, individuais, aqueles grilos que maquina sua mente. E se você fica até achando ridículo compartilhar com alguém, porque não vai entender muitas vezes. Paulo está dizendo, eu aprendi a ficar contente, a viver satisfeito em qualquer situação. Paulo era doutor da lei. Paulo ocupava um papel importante na nação de Israel. Mas para viver o projeto de Deus, ele teve que abrir mão de tudo. E agora ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É minha experiência. Coragem para viver na dependência. E nós não gostamos de viver dependente, porque a nossa natureza luta contra isso. Por isso que a gente quer ser independente. O menino cresce, eu quero ser independente, eu quero completar 15 anos, porque 15 anos a minha mãe falou que vai me liberar, né, para isso, para aquilo. Eu quero completar 18 anos, porque a minha mãe, meu pai falou, o dia que se completar 18 anos eu deixo. Aí ele se fica, meu Deus, 17, 17 e meio, 17 e 9 meses, 18. Carta de euforia, estou alforriado. Cuidado, minha bênção. Né? Então a nossa natureza nos impulsiona a querer ser independente. Mas Paulo, ele teve que aprender a viver dependente. E agora ele podia dizer, eu sinto alegria em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer situação, porque eu aprendi. Sinal de que ele não sabia. Ele teve que aprender. Tem coisas, amado, que para viver o projeto de Deus, você vai ter que aprender. E é Deus que vai te ensinar. Você não vai aprender com Abraão, com o pastor Manuel, com o seu líder. É você e Deus. É Deus que vai te ensinar. Israel, capítulo 17 de 1 Reis. A primeira vez que nós vemos na palavra o profeta Elias pregando. Ele prega e anuncia para Israel que Israel seria devastado por uma grande seca. E por causa da grande seca, viria acompanhado de um período de fome. Resumo da mensagem de Elias. A primeira palavra que Deus tinha para Israel, era para Israel. Elias foi lá e proclamou a palavra. A segunda palavra, agora que Elias foi lá e proclamou a palavra, é como se Deus estivesse falando para Elias. Elias, agora é nós. Ó, coraçãozinho para você. Agora é nós dois. A segunda palavra é para você. Vai, retira-te daqui, vai para o lado oriental, Deus dá até o lugar onde ele deveria ir, o mapa, esconde-te, por causa da palavra que ele proclamou. E você vai ficar junto ao ribeiro de Querite, da corrente do Querite você beberá, e os corvos te alimentarão. Depois Elias
passou pela experiência, Deus manda Elias novamente. Veio a palavra do Senhor a Elias: vá a Sarepta e fique lá vários dias. Você vai procurar uma viúva, pobre, mãe de filho, e ela vai te sustentar. Aí eu fico imaginando como é que Elias diz: eu? Primeiro, o absurdo, viver dependente dos corvos, dos urubu. Todo dia, Senhor, urubu vem e vai trazer comida para mim. Você sabe do que o urubu se alimenta, né? Essa raça de ave se alimenta. Pois é, Elias, é a forma que você vai ter que aprender. É a forma que eu tenho de tratar com você. Aí Elias vai. Aí a Bíblia, resumindo tudo, a Bíblia diz que Elias ficou 3 anos vivendo ou dependente das águas do Querite e dos corvos, dos urubu que trazia comida para ele. Depois vai na casa da viúva, pobre, com um menino, viúva pobre, com um menino para criar. E ele chega lá e fala assim: faz um bolo para mim, mas o primeiro é meu. A viúva fala: mas Deus, aqui, profeta folgado, pede comida e desfaz, mas o primeiro é meu. Era Deus que havia instruído ele, com coisas que parecem ridículas, quando a gente olha para uma palavra dessa. Mas se nós queremos, amado, continuar sendo manifestadores do reino de Deus, precisamos ser firmes nas nossas convicções, ter uma mente espiritual e coragem para viver na dependência. Muitas vezes Deus vai tirar a gente de um porto seguro. Os irmãos que são mais íntimos nossos sabem. Deus, ele vai nos tirar de um porto seguro. Mas ele sempre vai dizer: eis que estarei com você todos os dias, consumação do século. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem seus filhos mendigaram pão. Você acreditou um dia? E quer continuar sendo manifestador do reino de Deus? Continue. Continue. E muitas vezes ele vai tirar o nosso chão e deixar a gente meio desnorteado. Mas é a forma, muitas vezes, que ele vai encontrar para nos manter fiel a ele, no caminho e na presença dele, para a glória do seu próprio nome. Que a gente esteja pronto para passar. Paulo teve que passar pela experiência dele, Elias teve que passar pela experiência dele, eu tenho que passar pela minha experiência e você também. Individualmente, você precisa passar pela sua única experiência. Que ninguém talvez viveu, você vai viver. Mas precisamos ter coragem para viver. Senão você abandona o barco, como muitos dos amigos de Paulo fizeram. Que depois Paulo diz: ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Onde que estavam os amigos de Elias? Ele estava sozinho. Paulo estava sozinho, porque sozinho é que muitas vezes a gente ouve Deus melhor. É sozinho que você vai ouvir Deus melhor. Vai tirar amigos, vai tirar coisas, vai tirar chão, porque agora que você não tem nada, né? Agora você está totalmente dependente, então agora você ficou mais do jeito que eu quero para ouvir o que eu tenho para dizer para você. Mas enquanto você tinha bens, dinheiro, amigo, você não prestava atenção. Agora você não tem mais emprego, não tem saúde, não tem mais trabalho, você está sozinho.
Porque é agora que Ele vai ajudar a construir um novo projeto para a sua vida. E você vai glorificar o nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa completar esta palavra no seu coração, em nome de Jesus.